Parte 4. Ação honesta. Capítulo 9. Quais são as suas histórias? Estaciono o carro diante do ginásio e ponho imediatamente os auscultadores nos ouvidos. Enquanto saio e atravesso o parque de estacionamento, avisto uma figura esguia que se encaminha para a porta, vinda de outra direção. Olho-a de cima a baixo. É muito gira. Os nossos olhares cruzam-se e sustemo-los. Ela desviou, mas só meio segundo depois do que a maioria das pessoas faria. Um instante de tensão sexual para entre ambos. Ela entra no ginásio, cerca de 10 passos à minha frente. Observo-lhe o rabo, diz pink. São aqueles fatos estranhos, felpudos e um bocado justos que as raparigas por vezes usam. A minha mente faz um julgamento imediato. Não sei bem porquê. Considero-a vulgar. Tenho de me travar. O que sei eu? Nada. Por um momento, estamos no balcão de recepção, um ao lado do outro. Começo a procurar algo para lhe dizer. Mas antes de me decidir por alguma coisa, o telefone dela toca e ela atende. Oh, meu Deus, uma daquelas raparigas. Digo a mim mesmo instintivamente. Mais uma vez, tenho de me travar. Não a conheço, mas, obviamente, vi de estar a dedicar-lhe tanta energia mental, se calhar devia conhecer. Por alguns segundos, pondero vários cenários logísticos que me permitam falar com ela mais tarde. Como fingir que tenho de ir à casa de banho para poder voltar e, com sorte, apanhá-la sem estar a falar ao telefone. Não, isso é demasiado elaborado. Podia simplesmente abordá-la no ginásio quando estivermos a fazer exercício. Mas, para ser honesto, isso nunca me correu bem no passado e estou aqui para fazer exercício, não para fazer amigos. Também posso fazer o meu treino e tentar sair ao mesmo tempo que ela, mas sentir-me um stalker. Teoricamente, essas coisas podem resultar, mas a minha mente está a perder o interesse. Os meus auscultadores estão muito altos e a minha mente está a percorrer o caminho para a zona de musculação. Não vou mentir e dizer que, apesar de todas as minhas hesitações e indiferença, me lembrei de uma frase milagrosa que me salvou o dia. Porque não falei com ela. De facto, não me lembro de ter voltado a vê-la ou de ter pensado nela até ao momento em que escrevo isto. Por isso não salvei o dia. Mas também não havia nada errado com o meu dia e continua a não haver. Também não vou, como é típico deste género de livros, castigar-me por me ter acobardado e não me ter comportado como um homem. Não é assim tão importante. E também não vou dar-lhe, meu humilde leitor, mais um sermão sobre nunca se acobardar e falar com ela sempre, 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 seja como for, sua menina do caraças. Mesmo que ela esteja no ginásio, a falar ao telefone, a fazer malabarismo com facas, a fazer o pino, a mudar um pneu furado ou a administrar reanimação cardíaca, tenho de falar sempre com ela, porra. Sejamos honestos. Todos deixamos passar, semanalmente, dezenas de situações como a anterior. Sejamos experientes ou inexperientes. Todos perdemos centenas, se não milhares de oportunidades, normalmente sem pensarmos no assunto ou sequer darmos por isso. Todos o fizemos e todos continuamos a fazê-lo. Por isso, não estou aqui para lhe dizer que deixe de perder oportunidades. Já sabe, as oportunidades que perde. E tenho a certeza de que neste momento já teve a sua dose mais que suficiente de momentos de eu devia ou podia. Estou mais interessado nas histórias que conta a si próprio, as histórias que todos contamos a nós próprios. Quando me envolvi nestas coisas, há alguns anos, debatia-me com ansiedade junto às mulheres, como qualquer outra pessoa. Desde então tenho treinado centenas de homens e conheci talvez 3 ou 5 tipos que tinham uma ansiedade pior do que a minha quando se tratava de abordar uma mulher ao acaso. Saltemos para os dias de hoje. Já quase nunca sinto conscientemente a ansiedade da abordagem. Não quer dizer que seja um durão. Dediquei-lhe tempo. Passei pelas minhas dificuldades. Aconteceram muitas coisas divertidas e muitas que foram más e humilhantes. Mas filo. Cresci e tornei-me uma pessoa melhor. Através do exercício básico e rotineiro de conhecer milhares de mulheres nos mais básicos e ridículos cenários ao longo dos anos, a maior parte desse medo palpável, o suor nas mãos, a respiração acelerada, a mente vazia, desapareceu. O que não desapareceu, e, pelo que sei, nunca desaparecerá, é a contínua resistência interna à mudança, seja por puro medo ou por subtis pensamentos subconscientes que tentam sabotar-me. Isso nunca acaba. Já não me sinto nervoso, mas sinto uma terrível crítica e tédio.
Só as miúdas emproadas usam muitas coisas daquelas. Oh, caraças, ela é uma daquelas que passam vida ao telefone. Não tenho tempo para isso. Por vezes, acontece numa pré-abordagem, outra ao fim de 30 minutos, por vezes num segundo encontro. Mas essas críticas nunca são um retrato fiel dela. Eu nem a conheço, mas estou a julgá-la. É um mecanismo de defesa. O meu medo consciente desapareceu, mas a minha resistência inconsciente ainda está bem viva. E, pelo que observei, os mecanismos de defesa inconscientes de toda a gente estão bem vivos. A resistência não desaparece, apenas muda de forma. Ao longo dos anos, a ansiedade transforma-se em apatia, que se transforma em arrogância. A resistência pode surgir antes de a conhecer, antes de a beijar, antes de ter sexo com ela ou antes de se comprometer numa relação. Todos temos os nossos pontos fracos e cada uma dessas fraquezas tem a sua própria forma de resistência à mudança que pretendemos. Um limite é simplesmente empurrado na direção de outro e depois ainda outro. Quer se sinta incrivelmente nervoso antes da abordagem, quer procrastine telefonar às mulheres que conheceu, ou diga a si mesmo que, de repente, e como que por magia não lhe apetece ter sexo, quando está num encontro com uma rapariga, embora ela esteja visivelmente interessada e queira ir para casa consigo, tudo isso é a sua resistência inconsciente à mudança, e a sua mente está a inventar histórias para explicar essa resistência. Essas histórias estão ligadas a emoções, seja medo, tédio, raiva, vergonha ou outra, que contribuem para manter onde se encontra neste momento. É a sua inércia emocional. É o status quo, os mecanismos programados dentro de si para o manterem aí, em segurança, e todos os temos. Eis algumas outras histórias que tenho contado a mim mesmo ultimamente, que sou demasiado bom para aquelas raparigas. Neste momento é a minha história subconsciente favorita. Digo a mim mesmo: já estive com dezenas de mulheres mais giras, inteligentes, fixe do que ela, para que chatear-me? Sim, reconheço uma série de coisas que estão erradas nesse pensamento. Sim, percebo que estou a ser pomposo e cheio de tretas quando penso assim. Mas é isso que quer dizer. Estamos cheios de tretas. E muito. Todas as nossas histórias são tretas. E a maioria das vezes damos ouvidos, acreditamos nelas. Eu sei que a minha estúpida, tal como a sua, provavelmente também. Mas é a que me vem à cabeça. É a desculpa que tenho de combater hoje em dia. E, para mim, é uma batalha constante. Outra que me tem surgido várias vezes é que não faço grande seguimento por telefone ou mensagens porque sinto, de alguma forma, que conquistei o direito de já não me esforçar nas minhas interações com as mulheres. Se queria saber como é que é ensinar táticas de engate pode lixar um gajo, isto é um bom exemplo. Não telefono às raparigas tanto quanto devia. De alguma forma, sinto-me nesse direito. Como se elas devessem sentir-se gratas e simplesmente aparecerem à minha porta quando as quero. Claro, por vezes não vou mesmo atrás de uma rapariga e não me interessa voltar a vê-la. Mas outras vezes interessa, e algumas semanas depois arrependo-me de não ter feito um esforço extra. Estas são as minhas histórias. São completamente diferentes de que eram há 3 anos. E as de há 3 anos eram completamente diferentes das de há 6 anos. Mas tinham todas o mesmo objetivo: proteger o status quo, a minha inércia emocional. Que histórias conta a si próprio? Porque enquanto não estiver consciente das suas histórias, não conseguirá mudar o seu comportamento. Talvez fique muito nervoso em bares e clubes e conte a si mesmo histórias de inadequação. Raparigas como estas só gostam de tipo com músculos. Ou talvez pense: vou abordá-la depois de algumas bebidas. Ou está sempre com muita pressa, demasiado ocupado para parar e dizer olá a uma mulher num café. Talvez diga a si próprio que, para ela gostar de si, precisa de ter algo realmente fascinante para lhe dizer. Por isso gagueja e tropeça ao falar com ela, esforçando-se demasiado e assustando-a. Eis uma história para experimentar. Se calhar você já é fascinante. Ou então esta. Talvez diga a si mesmo que ainda não está preparado para conhecer mulheres. Fica em casa a ler mais livros como este, dizendo só mais um pouco. Ou depois de ter um aumento e um corte de cabelo novo, está bem. Ou quando juntar dinheiro para comprar algumas roupas giras. E depois, quando obtém o aumento ou as roupas, surge uma história nova para ocupar o lugar dessas. Antes, precisa de estudar mais ou de fazer dieta. Depois disso, estará preparado. Contudo, passaram 6 meses e nada.
Há sempre alguma coisa, não há? Parece haver sempre alguma coisa que não está bem neste momento. Alguma coisa que, se a tivesse, seria capaz de agir exatamente como queria, certo? Então, quais são as suas histórias? O que diz a si próprio para justificar a sua resistência interna? E a que histórias se pode contar em vez dessas, para eliminar o máximo de resistência possível? As pessoas falam muito acerca da ideia de skill ou capacidade em relação a tudo isto. O engate é um skill, tem de ser praticado. Blá, blá, blá. Eu acho que, à medida que os anos passam, prova-se cada vez mais que o que diz não é tão importante, que a sua abordagem não é tão importante. O importante é que avance, sem hesitação, sem essa resistência a que obedece neste momento, não fazendo nada, permanecendo no status quo. A mesma resistência a que dei ouvidos no ginásio. Aquela rapariga podia ter sido o amor da minha vida, a mulher absolutamente perfeita para mim? Quem sabe? Eu nunca saberei. O único skill importante é aprender como deixar de acreditar nos próprios disparates, nas suas próprias histórias. A resistência é constante, por isso deve lutar contra ela constantemente. Reconhecer as histórias que cria para si próprio, olhá-las nos olhos e dizer: sabes que mais? Não me importa que ela esteja ao telefone nem que o rabo dela diga pink. Quero conhecê-la. E depois agir, sem hesitação, sem medo. Claro que tem de refletir os seus músculos mentais e emocionais e enriquecer o seu corpo de autoconsciência. Mas eis as boas notícias. É desses músculos que as raparigas realmente gostam. Infelizmente, todos nós acreditamos nas nossas próprias tretas. De vez em quando, todos acreditamos nas nossas histórias. E o mais provável é que, quanto mais medo tivermos das mulheres e da sua sexualidade, mais histórias e tretas destas estaremos a comprar. Mecanismos de defesa. A maioria de nós tem muitos medos e vergonhas embrulhados na sua sexualidade. Estes medos manifestam-se geralmente nos quantos cenários específicos. Medo de abordar e iniciar uma conversa com uma mulher atraente, medo de afirmar um interesse sexual direto ou indiretamente, pedindo-lhe o número de telefone, telefonando-lhe, convidando-o para sair, etc. Medo de iniciar o contacto sexual, tipicamente a situação do primeiro beijo. Medo da relação sexual em si mesma. A grande maioria dos homens experimenta pelo menos um dos medos acima, em algum grau, na sua interação com as mulheres. Há uma minoria de homens que serão completamente destituídos de um ou mais dos medos acima e uma minoria minúscula que não terá qualquer deles. Estas ansiedades são manifestações de carência e uma indisponibilidade para ser vulnerável. Tipicamente, quanto mais carente é numa determinada área, mais ansiedade terá nessa mesma área. Isto não é científico, mas pela minha experiência de coaching, trabalhando com centenas de homens, notei correlações entre níveis elevados de ansiedade e viver uma ou mais das situações seguintes: falta de uma figura paternal durante o crescimento, infância emocionalmente abusiva, traumas de infância, educação religiosa restrita, bullying ou ostracismo social ao crescer. O facto triste acerca da ansiedade é que, uma vez que a tenha, perceber porquê não ajuda muito. Pode evitá-la para o resto da sua vida ou pode fazer algo acerca disso. Estamos aqui para fazer algo acerca disso. Esta secção do livro não se chama Ação Honesta por acaso. Pessoalmente, penso que a ansiedade é a maior culpada quando se trata de impedir os homens de conhecer e namorar mulheres com sucesso. Retira-se a ansiedade e a tentativa e erro trata de tudo o resto. A ansiedade, quase por definição, representa um alto nível de carência. Digamos que uma mulher linda se senta ao seu lado e você quer dizer-lhe alguma coisa, mas está aterrorizado. O facto de estar aterrorizado demonstra um alto nível de investimento na opinião dela acerca de si e, portanto, um alto grau de carência. Esta carência cria em nós uma resposta de luta ou foge, um impulso de adrenalina. Começamos a suar, a nossa mente dispara a 1 milhão de quilómetros por minuto, pensando em tudo e reparando em tudo ao mesmo tempo. E se conseguirmos pronunciar uma palavra, o mais provável é que balbuciemos e gaguejemos, fiquemos vermelhos e façamos figuras de parvos. Por sua vez, isto conduz a mais ansiedade da próxima ocasião que uma mulher bonita se tentar sentar ao nosso lado.
Isto é um dilema terrível e quase todos nós o sofremos de uma forma ou de outra. Eu sofri horrivelmente e precisei de anos para o resolver. Espero que, com o que aprendi, não seja tão longo nem tão doloroso para si. O primeiro passo para ultrapassar os seus medos é perceber qual é o seu padrão. Quando somos confrontados com os nossos medos ou ansiedades, temos um padrão ou estratégia habitual para lidar com eles. Por exemplo, o meu padrão mais comum é a apatia. Sempre que sou confrontado com algo de que tenho medo, finjo. Ou, pior, convenço-me a mim próprio que não me interessa. Eis alguns dos padrões mais comuns que notei. 1. O jogo da culpa. O jogo da culpa é a situação em que, quando confrontado com algo de que tem medo, um homem culpa também alguém ou alguma coisa pelo seu medo. Por exemplo, digamos que está ansioso por ter de fazer uma apresentação no trabalho. Alguém que faça o jogo da culpa começará a desculpar-se que o padrão é estúpido, que ele é demasiado inteligente para fazer aquilo e que a culpa não é dele se as coisas correrem mal, porque tem andado doente, etc, etc. E não fez pesquisa suficiente. No contexto das mulheres, o jogo da culpa resultará muitas vezes em os homens convencerem-se de tretas como ela é embroada, ou ela só quer gajos bonitos, ou afinal ela é demasiado estúpida para mim, ou esta discoteca é demasiado barulhenta para falar com as pessoas, ou as mulheres de Miami são umas galdérias, tenho de mudar de cidade. As desculpas e a culpa podem ser mesquinhas e ridículas, mas também podem ser profundas. A parte horrível do jogo da culpa é que, com ele, vem a raiva e a frustração. E se o fizer muitas vezes, a raiva vai acumular-se e você vai acabar com algumas crenças muito amargas e irracionais acerca das mulheres. Homens que praticaram o jogo da culpa durante toda a vida podem desenvolver crenças retorcidas, como as mulheres só estão interessadas no dinheiro de um gajo, ou todas as raparigas que estão em bares são estúpidas e frívolas. Isto pode deixá-lo em sítios muito sombrios. 2. Apatia e evitação. Este foi sempre o meu calcanhar de Aquiles e é muito comum. A experimentar a apatia e a evitação é a situação em que o homem se convence de que não quer saber ou que não é importante para ele. Filo durante anos. Convenci-me de que não me interessava conhecer mulheres e que tanto fazia que elas se achassem atraentes ou não. Bem, depois de muitos meses sozinhos em casa, a ver pornografia, enquanto todos os meus amigos passavam de namorada para namorada, tive um despertar penoso. Afinal, importo-me. A apatia e a evitação não são a pior resposta para lidar com os nossos medos relativamente às mulheres, porque, em geral, não podem durar para sempre. Somos biologicamente compelidos a procurar mulheres. Por isso, a certa altura, o instinto vencerá. Onde são perigosos é noutras áreas da vida, como carreira, família ou passatempos. O padrão de apatia e evitação é a raiz por trás de todos os que passam a vida no sofá e dos empregados de escritório desgrenhados que há pelo mundo. 3. Intelectualização. Garanto que esta é a parte da razão para estar aqui. Tem alguma espécie de medo, ansiedade ou dor relacionados com mulheres e, em vez de realmente fazer alguma coisa, põe-se online e decide procurar uma razão que possa estudar. Por vezes, intelectualizar é benéfico, pois permite adquirir informação acerca de muitos temas e pode levar a uma maior consciência de si e ajudá-la a esclarecer que espécie de ação precisa de empreender. Mas há muitos homens que usam a intelectualização como mais uma forma de evitação. Estes homens tendem a ser bastante inteligentes, porque quanto mais inteligente é uma pessoa, mais capaz é de intelectualizar e de se convencer de que precisa de aprender e compreender mais. Porém, quando se trata de mulheres, esta não é a resposta, diz o gajo que escreveu um livro de 200 páginas sobre mulheres. Sinceramente, se saísse de casa e falasse com mulheres durante um ano sem nunca ler uma palavra sobre conselhos amorosos, provavelmente ia sair-me bem, desde que fosse honesto consigo mesmo e capaz de aprender com os seus erros. Claro que tudo isto ajuda, mas, no final, o melhor professor é a sua experiência.
Chega-se a um ponto em que aprender mais sobre um assunto deixa de ser benéfico e, pelo contrário, só o vai confundir, pois não tem experiência em que possa aplicar o conhecimento. Intelectualizar também acaba por ter um efeito perverso. O facto de estudar bastante um assunto pode aumentar a sua ansiedade ao estudá-lo, tanto está a colocar pressão sobre si para ser bem-sucedido e, assim, a criar expectativas mais elevadas. Existem mais padrões, mas são os três citados que encontrei mais frequentemente entre homens que tentavam ultrapassar as suas ansiedades. Além disso, há um padrão dentro de cada uma das respostas ao medo enumeradas acima. O seu objetivo é evitar o medo e normalmente falo convencendo-se de algo que não é necessariamente verdade. O tipo das culpas vai convencer-se de que a culpa não é dele. O da apatia convencer-se-á de que não importa. O que intelectualiza convencer-se-á de que precisa de aprender e compreender mais. No final, estão todos a evitar aquilo que temem. Além disso, perceba que ninguém usa apenas um mecanismo de defesa. Todos usamos alguns deles em alguma ocasião. De facto, podemos acumular. Por exemplo, não me importo com o que estas raparigas pensam, porque são todas umas cabras emproadas, por isso vou para casa. Empilha a apatia por cima da culpa. Isto dito, todos parecemos ter um padrão favorito ao qual recorremos mais vezes. A chave para ultrapassar os seus medos é, sobretudo, e antes de mais, quebrar a sua resposta padrão ao medo. Isto exige um certo nível de autoconsciência e disciplina. Então, por exemplo, quando eu estava a aprender a abordar mulheres, tinha muito medo e ansiedade. E o meu padrão era a apatia. Eu estava no bar, vi uma rapariga gira que me agradava e a minha reação imediata era algo como: não me apetece nada falar com ela agora. Isto era uma aldrabice total. Nessa noite tinha saído com o objetivo exclusivo de conhecer mulheres. Passara a semana toda a ler livros e websites exclusivamente para conhecer mulheres. Queria conhecer mulheres. Só quando tomei consciência deste padrão, comecei a quebrá-lo e a obrigar-me a falar com as mulheres com quem queria falar, mesmo quando a minha mente me dizia que eu não queria. Apresenta algumas formas úteis para quebrar o seu padrão. 1. Pense durante um momento no que lhe cria mais ansiedade. É a abordagem? Mostrar interesse sexual? Convidar uma mulher para sair? O primeiro beijo? 2. Agora escreva o seu padrão para isso. Por exemplo, telefonar a mulheres. O padrão é a apatia. Ou abordar mulheres. O padrão é o jogo da culpa. Agora crie um objetivo para si mesmo. Telefonar para todos os números que tenho, por muito que não me interesse. Escreva-o. Conta a um amigo que planeia fazer e peça-lhe para o chamar a atenção. O último item é importante. Partilhar os seus medos ou ter alguém que o vá recordando torna tudo 10 vezes mais fácil. E o simples facto de partilhar o seu medo com alguém que possa empatizar e compreendê-lo ajuda muito no alívio da pressão. Você não é uma vítima. Um princípio pelo qual já há muito tempo guio a minha vida é este. Se a questão é se eu estou maluco ou um monte de pessoas estão malucas de forma similar, então é muito mais provável que seja eu que estou maluco. Citando um exemplo óbvio, os homens dizem muitas vezes algo do género: eu saio e tento conhecer mulheres, mas o problema é que todas as raparigas da minha cidade são cruéis e imaturas. Acho que tenho de mudar de cidade. A sério? Então não é você que está maluco, são as mais de 150 mil mulheres solteiras da sua cidade que estão todas mal. Exatamente com o mesmo problema. Também se encontram homens que afirmam que todas, não algumas, não a maioria, mas todas as mulheres americanas são levianas e demasiado individualistas. Ou que todas as mulheres que se vestem provocadoramente são traidoras e imorais e nunca darão uma boa namorada. Os homens chegam a conclusões e estereótipos negativos acerca de milhões de mulheres, apenas para se libarem das responsabilidades nos seus próprios fracassos. Isto parece-me nada mais do que uma mentalidade de vítima e permeia o pensamento de muitos homens, alguns de formas mais óbvias do que outros. Isto não significa necessariamente que as observações gerais estejam erradas,
mas apenas que está a interpretá-las de forma a vitimizar-se. Claro, as mulheres americanas podem ser mais levianas e pretensiosas do que as europeias, mas também podem não ser. As mulheres da sua cidadezinha podem ser mais fechadas do que as mulheres de uma cidade maior, ou não. Mas está a permitir que essas observações sejam responsáveis pelas suas próprias ações. Esta é a definição de estar a investir demasiado nos outros e ser carente. Os humanos criam estereótipos por uma razão: podermos gerir grandes porções de informação para nos orientarmos mais eficazmente. Muitas vezes, os estereótipos podem ser úteis, mas muito frequentemente não são. Muitas vezes não são mais do que desculpas, formas de evitarmos a culpa e a responsabilidade por não estarmos satisfeitos com os nossos resultados. E essas desculpas magoam-nos e privam-nos de oportunidades. Se culparmos os outros, não aprendemos. E se não aprendermos, não melhoramos. Então, voltemos ao exemplo. As mulheres da minha cidade são cruéis. Pronto. Até podem, em média, ser mais cruéis do que, por exemplo, as mulheres de Las Vegas. Mas todas? Não. Talvez 40 ou 50%? Mas se a descartar todas como cruéis e usar isso como desculpa para não assumir a responsabilidade, está efetivamente a privar-se de 50% das mulheres da sua cidade. Está, de facto, a privar-se de centenas de oportunidades. O mesmo se aplica às queixas contra as mulheres americanas. Existem cerca de 40 milhões de mulheres solteiras nos Estados Unidos. Acredita mesmo que não pode encontrar uma que seja boa? De quem é a culpa? É sua. Está a ser preguiçoso e a julgar injustamente milhões de mulheres. Tudo por não querer assumir a responsabilidade pelos seus fracassos. Acredito firmemente em assumirmos a responsabilidade por tudo o que nos acontece na vida. As nossas mentes estão sempre em busca de formas de evitar a dor. O fracasso e a rejeição, por exemplo, estão permanentemente a engendrar racionalizações que nos mantenham impecáveis. Os outros é que são lixados, não nós. Nós estamos bem, nós fizemos tudo certo. A culpa de não sermos felizes é da porcaria do mundo. A culpa é outra forma de carência. É dar prioridade aos outros sobre si mesmo. Enquanto a culpa for dos outros, não tem de se mostrar vulnerável. Mas quando tem prática de assumir a responsabilidade por aquilo que acontece na sua vida, deixa de culpar os outros. Torna-se menos uma questão de culpa e mais uma questão de sacrifício. O facto de você ainda estar solteiro já não é culpa delas por serem umas cabras frias, mas agora é culpa sua e uma questão quanto a se deseja ou não fazer o sacrifício de um esforço suplementar para encontrar uma mulher que não seja uma cabra fria. Assumir a responsabilidade é transformar a culpa em sacrifício, dá-lhe poder. Põe a bola no seu campo e devolve-o à realidade saudável de que é a única pessoa neste mundo que determina o seu sucesso ou o seu fracasso. A questão da culpa, da responsabilidade e do sacrifício é profunda também nos relacionamentos. As relações disfuncionais quase sempre desmoronam sob a pressão de uma pessoa culpar a outra pelas suas falhas e transgressões. As pesquisas demonstram uma correlação direta entre a quantidade de culpa atribuída reciprocamente pelos parceiros e a sua propensão a romperem. A receita para uma relação saudável e feliz é aquela em que ambos assumem a responsabilidade pelas próprias emoções e pela sua escolha em comprometerem-se mutuamente. Mais atrás neste livro mencionei que antes de entrar neste assunto dos conselhos sentimentais, namorei com uma rapariga durante 4 anos, na secundária e universidade. Estava loucamente apaixonado por ela e ela acabou por me trair e trocar-me por outro tipo. Durante muito tempo culpei-a e fiquei muito zangado. E com razão. Porém, à medida que o tempo passava, reconheci algumas coisas. Eu não fui exatamente o namorado do ano e, de certa forma, o facto de ela me enganar e me deixar não foi uma grande surpresa. 2. Houve imensos sinais e avisos que eu escolhi ignorar ou de que nem tive consciência. E 3. Apesar das suas ações, eu fizera uma escolha consciente de me comprometer com ela e o risco de ser traído foi sempre uma possibilidade nesse compromisso. O resultado horrível desse relacionamento era uma possibilidade de que eu devia estar consciente desde o primeiro dia. Sim, ela fez uma coisa má, mas eu também escolhi confiar nela. Afinal, tomei a decisão consciente que desejava correr o risco de ser magoado
para desfrutar o compromisso da nossa relação. E não voltei atrás nessa decisão. A responsabilidade foi minha. Quando era mais jovem, costumava ter uma relação de amor-ódio com as raparigas superficiais que passavam a vida em festas. Eu era jovem e tinha visto num filme que devia ser um garanhão das festas. Por isso passava muito tempo a atrair raparigas bêbadas em festas e a ter sexo com elas. Isso frustrou-me durante muito tempo e a parte ódio, do amor a ódio, é que acabei por vê-las como levianas, estúpidas e fúteis. Isto até pode ser verdade, mas eu estava a culpá-las pela minha falta de sucesso com elas. Como ousavam não se sentir atraídas por mim? Se não fossem tão estúpidas, estariam a fazer fila para dormir comigo. E assim é que devia ser o mundo, não era? Não, não era. Era uma atitude imatura e arrogante. Eu estava a culpá-las de algo que era responsabilidade minha. E ao fazê-lo, recusava-me a respeitá-las enquanto seres humanos. E, mais, estava a escolher vê-las apenas como objetos de prazer sexual que existiam para ser conquistadas como num videojogo. A verdade é que eu tinha de fazer uma escolha. Queria trabalhar para expandir a minha comunicação e poder conectar-me com raparigas assim? Afinal, é a única pergunta relevante. As mulheres que conhece serão as mulheres que conhece, mas está disposto a esforçar-se para fazer disso alguma coisa? Quando o fiz, descobri uma coisa. Muitas delas, afinal, não eram tão estúpidas, fúteis e superficiais. De facto, muitas eram inteligentes, interessantes e divertidas. E bonitas. Mas até me abrir a essa possibilidade e assumir a responsabilidade de ir ao encontro delas, estava a perder isso. Desafie-se a encontrar o que é bom e bonito dentro de cada pessoa. Porque está lá. A sua missão é descobri-lo. Não é a missão dos outros mostrarem-no-lhe. Motivação sexual. O outro problema com que muitos homens se deparem, além dos seus medos e das suas ansiedades, é uma aparente falta de motivação para sair e procurar mulheres. Uma coisa é ficar em casa e ler livros como este, outra, completamente diferente, é levantar o rabo num sábado e forçar-se a ir conhecer mulheres. A princípio exige muito esforço e alguns homens facilmente se convencem de que não vale a pena. Desde o advento da pornografia na internet, tornou-se mais fácil do que nunca para os homens satisfazerem as suas necessidades sexuais. E hoje há uma geração inteira que cresceu com acesso a toda a pornografia que quiser desde tenra idade. Há muitos movimentos anti-pornografia e até teorias sobre o vício da pornografia. Apesar de não existir, ainda, qualquer evidência científica de que a pornografia seja um vício, eis uma verdade que lhe posso dizer. A pornografia prejudica a sua motivação para procurar mulheres na vida real. Há uma espécie de epidemia da apatia sexual em todo o mundo, em que maridos, namorados e até homens solteiros estão a virar-se para a pornografia mais do que para as mulheres da vida real que veem todos os dias. E faz sentido. É mais fácil. As mulheres são sensuais. O sexo é mais excitante. Está disponível a qualquer momento com o clicar de um rato. É, em geral, gratuito. As raparigas nunca dão negas. Não há emoções, obrigações ou compromissos. O problema é que há alguns efeitos secundários negativos. O primeiro é que a pornografia cria expectativas muito irrealistas acerca do sexo, das mulheres e da sexualidade. A pornografia ganha dinheiro acentuando e exagerando ideias sexuais. Sexo verdadeiro com uma mulher verdadeira envolve momentos embaraçosos, tentar perceber o que ela gosta, o que você gosta, quem gosta do quê. Também envolve momentos sublimes de intimidade emocional, algo que a pornografia nunca poderá oferecer. Além disso, as mulheres reais, por mais sensuais que sejam, têm imperfeições. Imperfeições que são camufladas na pornografia através da maquilhagem e das cirurgias plásticas. Se um homem ficar demasiado acostumado ao perfeccionismo da pornografia, terá muito mais dificuldade em sentir-se motivado pelas raparigas que vê no dia a dia. O outro problema é que a pornografia é tão fácil que incentiva os homens a masturbarem-se muito. E, como todos sabemos, quanto mais nos masturbamos, mais interessados ficamos em comida e televisão e menos em mulheres e em concretizar alguma coisa.
Napoleão Hill escreveu uma secção famosa no seu clássico Pense e Fique Rico, chamada Transfiguração Sexual. Hill notou e teorizou que os homens extremamente bem-sucedidos também têm impulsos sexuais elevados. E, além disso, esses homens canalizaram esta energia sexual para o seu trabalho e concretizações. Muitas vezes abstêm-se de sexo e de masturbação por longos períodos de tempo, sentindo-se assim mais energéticos. A ciência começa a apoiar isto. Os orgasmos, ou mais exatamente a ejaculação masculina, causam um esgotamento de várias hormonas e endorfinas que muitas vezes são responsáveis por comportamentos úteis como a motivação. Os homens que se masturbam constantemente desde a adolescência fazem-no muitas vezes de forma tão dura e furiosa que insensibilizam o pênis em relação a cenários realistas. Quando se masturba 3 vezes por dia durante anos seguidos, normalmente tem de se segurar com muita força e esfregar-se furiosamente para ejacular. Isto pode levar a problemas sexuais e à impotência quando um homem está mesmo na cama com uma mulher. Porque as vaginas são moles, estão úmidas e as sensações que oferecem são subtis. O seu punho de ferro firme faz um trabalho terrível de preparação para a delicadeza quente do amor feminino. Então, eis que lhe recomendo, e a todos os homens que procuram motivar-se e aperfeiçoar-se. O que forneço aos homens é a minha patenteada dieta de masturbação e pornografia. De facto, ainda faço esta dieta de tempos a tempos, quando quero acrescentar um pouco de motivação à minha vida. Isto opera maravilhas e muitos homens obtiveram resultados surpreendentes. Falei com homens que literalmente ficaram sentados a ler conselhos amorosos durante anos sem nunca passarem à ação. Mas com a minha dieta de masturbação e pornografia, em 2 semanas estavam a sair para conhecer mulheres e a tentar obter encontros. Então, sem mais delongas, acabe imediatamente com toda a pornografia. A começar hoje. Apague tudo o que tem no computador, deite fora quaisquer discos ou DVDs que tenha, e se tiver problemas em controlar os seus impulsos, descarregue um software gratuito para bloquear para sempre qualquer site de pornografia que conheça. Isto pode parecer horrível ao extremo, mas confie em mim. Daqui a 1 mês vai agradecer-me. Limite a sua masturbação 1 vez por semana. Agende-a. Escolha um dia. Normalmente escolho segunda-feira. Não se desvie da sua agenda de masturbação. Se quiser uma dose ainda maior de motivação e quiser ficar tão excitado como um miúdo de 14 anos, limite a sua masturbação 1 vez de 15 em 15 dias. Mais uma vez, escolha um dia e mantenha-o. Quando se masturbar, apenas pode fantasiar com mulheres que conheceu e com quem não tenha tido sexo. Pode ser aquela mulher do seu trabalho, a rapariga que conheceu no sábado à noite, a rapariga com quem tem um encontro esta semana, tanto faz. Mas ela tem de ser real e tem de ser alguém com quem não dormiu. Mas, obviamente, quer. Quando se masturbar, use loção ou lubrificante. Faça-o mais lentamente do que é habitual. Arraste por mais 10 minutos, se conseguir. Não se apresse, desfrute. Não tem de fazer isto, lembra-se? Siga este conselho por algumas semanas e poderá por si motivado. Se fizer asneira ou ceder, comece de novo. Não seja duro consigo. Idealmente, num par de semanas, a ideia de sair para abordar mulheres vai parecer-lhe excitante e não uma obrigação. Isto é bom, por isso, saia e faça-o.